Aqui, essa aqui é minha, né? Isso. Pode? Ah, se tiver próximo. Sim. Vai ser legal. Vai, fala aí, eu vou respondendo. E no finalzinho a gente vai ter um bate-bola. Pode? Vamos embora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos por aqui. Estamos começando mais um bate-papo, bate-bola. Vamos contar nossa história. Né, seu André? Vambora, vamos fazer isso aí. Você tá querendo encher linguiça enquanto a gente tá esperando um convidado chegar? Elenco de milhões, né? Exato. Então a gente tá aqui enchendo linguiça. Não é isso? Mas vamos fazer alguma coisa bacana. Eu não sei o que ela vai falar. Vamos render o nosso tempo, né? A gente tá aqui com a nossa produção, Afinal aguardando de o convidado. contas, isso aqui tudo custa. Sim! Não é isso? Então, agora nós temos um estúdio de milhões. O taxímetro está ligado na bandeira 2. Sim, temporizador no ar. Sejam muito bem-vindos por aqui. Está começando mais um Podpet Podcast e nós vamos contar a nossa história. Lembrando que estamos num ambiente seguro, cristão para toda a família. Já peça uma pizza. Chame todos da família, tá? Todos, até o vovô. E agora é Podpet Bebê. Nós vamos contar como começou a nossa história, hein, senhor esse é o André? tema, dona Cíntia? Sim, e no final vai ter um bate-bola. Vambora. Que bate-bola? Uns assuntos polêmicos que a gente são tá esses aqui. papeizinhos Tem uns que você tá papeizinhos aqui. E não é sorteio, hein, minha galera? Mas vamos gravar e o pessoal tem que saber como começou. Se você colocar no papelzinho alguma coisa que eu Não queira falar? não queira falar, eu tenho a liberdade de falar. Total. Ó, eu não quero falar sobre isso. Então Hora tá bom. nenhuma Então- pra acontecer algum desconforto por aqui. Então, vamos falar, porque eu já tô tranquilo aqui no meu chazinho. Vamos embora? Como começou a nossa história, pessoal? Vamos falar um pouquinho pro pessoal conhecer? Bom, primeiro que... É recente. eu não era pra estar aqui. Né, eu caí de paraquedas nesse projeto, né, dona Cíntia? Verdade. Eu acho que começou com a história do... As mídias sociais, né? Isso. Eu vim falando das mídias sociais assim que a gente se conheceu, entre outros temas que a gente conversou sobre a Smart Pet. E essa era uma vontade de estar nas mídias sociais. E o seu André, como que era no começo? Eu não gosto de mídia social. Eu não sou de aparecer. Não é que eu não gosto de mídia social, é que é o seguinte, eu sou um cara rabugento, né, de natureza, você sabe disso. Gente, ele é novo, mas ele se acha um velho. Não, eu sou um senhor de 47 anos, Ah, gente, que senhor. Ele e a dona Lília são jovens. mas com um corpinho de 85.
E aí o que acontece? Você veio com essa história de fazer as redes sociais da Smart Pet, Sim. e aí você trouxe a ideia de fazer o podcast, né? Eu falei, mas pra que podcast? Falar da empresa, falar da rede Smart Pet, não tem nada a ver. Fazer propaganda pra mim mesmo, né? Você falou, não. Falar sobre o mercado pet, porque vocês têm muito interesse, muita experiência, muito conhecimento. Pô, por que você não fala isso e tal, não sei o quê? Aí você já me convenceu de fazer um canal pro mercado pet falando sobre empreendedorismo. Exatamente. Na verdade, nós fomos evoluindo. Porque eu falei das mídias sociais para o André que era... nós estamos vivendo o futuro, né? Eu já falava que era uma emissora de milhões. E o André falou, essa menina é doida. Verdade. Já pensava grande. Não, senhor André, a gente tem que fazer, porque informação é um conteúdo rico. E a gente tem que mostrar para esse pessoal, porque assim, tem muita coisa nas mídias sociais, Instagram, até mesmo no YouTube. E eu via que, assim... Nem sempre o que tem ali é de fato o que a pessoa segue na sua empresa ali, na sua gestão, enfim. É mais fácil ter ali uma coisa midiática de marketing para venda de curso do que de fato ser algo que a pessoa aplica na sua empresa. E acompanhando um pouquinho de perto a Smart Pet, conhecendo a Lili e o André, eu já vim com essa ideia que eu já tinha vontade, já tive um canal no YouTube. E aí o senhor André foi gostando da ideia, entendendo que tinha um porquê. Na verdade, não é que eu fui gostando. Ele foi resistente. Eu fui aceitando. Isso, essa é a palavra. Eu fui aceitando, mas não naquela ocasião, não gostando. Falei, não, tudo bem, vai, você quer fazer, faça. Mas nunca eu imaginei de estar aqui hoje, cheio de câmera, com produção... Temos uma equipe trazendo agora. Convidados do lado do nosso... aqui, do lado do estúdio, eu tenho... No mesmo ambiente onde eu trabalho, eu tenho a minha sala. Escritório, né? O meu escritório é onde eu fico todos os dias. Então, eu jamais imaginei que esse espaço aqui, que é uma sala bastante grande, confortável, para fazer até... Onde a gente fazia o nosso podcast antigamente, no estúdio que era alugado, era bem apertadinho, bem, né? Pequenininho. A gente tá com quase 3 vezes o tamanho daquele ambiente. Então... Demos um up. Jamais eu imaginei que a gente ia fazer aqui, na própria empresa, um estúdio de gravação de podcast, né? Você vê como foi expandindo uma ideia que, a princípio... Talvez fosse algo que até passasse na sua cabeça ou não, mas que, peraí, vamos pensar com calma. Sim. Pode ser que seja uma boa, mesmo você mais resistente no começo. Ele falava assim pra mim, gente, a gente precisa de uma pessoa que já conhece as mídias sociais, já tem lá os seguidores, já sabe fazer, uma pessoa novinha, uma menina novinha. Ele falava assim, eu pensava. Mal sabe ele, que vai ser eu e ele vai estar lá. Porque assim, ele não gostava de gravar, as pessoas conheciam a Dona Lilian, não ele. Sabe por que eu falava que tem que ser uma menina novinha ou um cara novinho? Porque é o seguinte, hoje com a internet, eu, por exemplo, eu tenho as minhas manias, os meus jeitos de falar, que são de outra geração. Apesar de, né, sim, eu falo que eu sou velho, rabugento e tal, mas eu sei, tem ainda mais muito tempo, se Deus nos permitir. Sim. Mas... o meu jeito de pensar, de ser, de agir é completamente diferente já, por exemplo, da tua geração que tem só 10 anos a menos que eu. Às vezes a gente bate com alguns pensamentos que são muito divergentes e a gente às vezes concorda e às vezes não concorda com aquilo que a gente está conversando. Isso é importante falar pro pessoal, porque pode parecer que a gente concorda com tudo. Não. E não. É a nossa diferença eu acho que isso que é o legal no PodPet. Sim. Né? Se a gente tivesse 2 cabeças pensantes aqui da mesma forma, as pessoas talvez iam só se identificar. Ia ser mais do mesmo, né? Se pensasse igual a gente. Então eu acho que esse contraponto entre eu e você pensarmos muito diferente e termos essa diferença de idade, de 10 anos... E a gente discutir, né? E sermos homem e mulher, né? Que são sexos opostos. É outro olhar. É outro olhar, é outra visão... outro pensamento. Então, acho que isso que é muito legal no podcast. O legal é que cada um defende o que acredita, né? E por exemplo, agora, que ela acabou de me cortar, eu tava terminando a minha frase, ela foi lá e cortou. Ela não quer saber, ela corta. Então, eu tenho que dar uma congelada, esperar ela terminar de falar. E aí Gente, quem faz muito isso é ele, né? Eu faço também. Então, mas eu acho que o que é mais bacana no PodPet é que a gente não sabe fazer.
É isso. É igual agora. A gente tá aprendendo. É igual agora. Todo mundo chegou cedo, tá tudo arrumadinho. E aí eu falei, pô, vamos ligar as câmeras e bater um papo aqui pra gente ter alguma coisa gravada que vai ficar legal e que a gente pode usar, por exemplo, num dia que der uma dor de barriga aí, que o convidado chegou atrasado, sei lá, ou um dia de feriado, um dia que você não pode vir, ou eu não posso vir. Tamo aqui com um episódio. Ele falou, eu falei, vim no carro pensando, por isso que eu cheguei cedo. Aqui o que a gente pode fazer? Vamos gravar. Então, assim, isso é muito legal, porque tanto o André quanto eu, a gente é disponível. Por mais que nós estamos aqui aprendendo a cada dia, é desafiador, sim, cada entrevista. Por mais que nós estamos gostando de fazer, a gente está aprendendo. Mas a gente é disponível. Eu acho que essa é a palavra para nós dois. Isso a gente tem em comum para fazer acontecer. Um negócio que eu acho muito legal entre nós dois, assim, fazendo o podcast, é o seguinte. Que tem muita coisa que a gente não concorda. Mas a gente aceita do outro. Talvez até ela aceite mais de mim do que eu dela. Eu vou dar um exemplo. Uma vez ela trouxe um convidado, um cara que era recente no mercado. Ela falou, o que você acha da gente convidar essa pessoa? E aí eu falei, Cíntia, eu não concordo de você trazer essa pessoa para sentar aqui com a gente. Por quê? As pessoas que estão nos assistindo, elas meio que estão entendendo que nós, como comunicadores do mercado pet, não podemos trazer uma pessoa que vai gerar uma dúvida ou que eventualmente não tem experiência e profissionalismo para falar para vocês o que ele está dizendo. Então, era uma pessoa recente no mercado, mas que está bombando, só que falava muita asneira. E eu falei, eu acho perigoso isso porque a gente pode tá dando um aval para a pessoa errada. E aí eu percebi que a Cíntia ficou meio chateada, assim, de falar, pô, mas essa pessoa talvez ia trazer bastante inscrito pra gente, que a gente tá precisando, porque estamos no começo e tudo mais. Na verdade, é um outro olhar, né? Mas eu respeitei e ok. Sim, então eu, por conta da experiência com negócios, talvez um pouco mais do que a Cíntia, eu já tenho uma precaução maior em o que eu vou trazer para vocês da minha parte. Ela talvez ainda não tenha essa visão, mas ela, na mesma hora, ela não concordou, ficou chateada, mas depois ela pensou melhor e eu acredito que você entendeu aquilo que eu dei de recado, né? Não sei se você hoje mudou de pensamento ou se você ainda pensa que aquela pessoa faria bem para quem está nos assistindo. Não, eu penso que seria uma boa, mas é aquela coisa, a gente tem uma troca e eu respeito a opinião, daí não gera uma discussão. Eu acho que é isso. Sim, também. Mas a ideia, aqui eu acho que o que a gente está conversando é sobre o seguinte. Vou fazer uma pergunta então para você. Vai. Você ainda acha que essa pessoa faria bem para quem está nos assistindo? Assim, como... Depois do que eu falei para você? É aquilo, eu respeito a sua opinião, mas não quer dizer que eu mudei a minha. A resposta é não. Não. Pronto. Então é isso, a gente é muito autêntico e a gente segue o que a gente acha certo, mas a gente conversa. E eu acho que, antes de tudo, a gente se respeita e é disponível para fazer acontecer. Eu acho que, para quem tem vontade de criar um podcast e ter um podcast, eu acho que essa é uma característica nossa em comum, de respeitar, de se comunicar e estar disponível para fazer. Sim. Porque eu acho que uma dupla, eu acho que quem tem podcast sabe, mas quem não tem assiste, pensa, deve ser super fácil, né? Tem vários convidados, não deve ter conflito. Difícil. Não, é desafiador, sim. A gente tem o caso do convidado que veio aqui num determinado dia. Eu vou até falar, o Glauco, que é amigo meu, né? Ele é um cara que dorme 7 horas da noite porque ele acorda 3, 4 horas da manhã para trabalhar. A história dele é fantástica. E ele inventou de tomar um energético para não ficar com sono. Rapaz. Esse cara saiu de giro, completamente. No ar. No ar. Ao vivo e antes de entrar, depois que a gente comeu um sanduíche e tudo mais. Ele depois me mandou mensagem falando, André, eu parecia que estava drogado. Me desculpa, eu não paro de falar. Eu não gostei do episódio. Ele falando isso. Mas eu falei, Glauco, nós somos amigos, temos liberdade. Deixa o episódio lá. Muita gente gostou do que você falou, mas sim, você falou um pouco diferente do teu modo de ser. Mas se fosse talvez um convidado que não fosse meu amigo, que não tivesse intimidade, eu ia ficar com receio.
Fala, o que esse louco pode fazer aqui? E a gente tá ao vivo, né? Nós estamos, como a gente grava bastante ao vivo, a gente está sujeito a passar por situações com convidado, ou alguma questão na produção. Cai energia, já aconteceu também, Caiu ao energia, vivo. caiu internet. Chuvona, Caiu, barulho. Então, assim, nós estamos vivenciando desafios a cada semana. A gente vem aqui com a maior vontade em fazer e com a animação para entender, para aprender. Muitas vezes são histórias de vidas incríveis, ou seja, do empreendedorismo ou alguma diversidade. Enfim, a gente aprende muito com cada convidado. Só que antes do convidado estar aqui, chegar a hora, às 20 horas, ao entrar no ar, muita coisa aconteceu. Quando a gente finaliza a gente já está trabalhando o próximo. Então, tudo é antecipado. Desde a foto do convidado, a arte, os cortes, a produção que a gente tem hoje. Então, é uma empresa à parte, né? O podcast realmente... É um negócio complexo. Eu achei que era... Não é simples. Pode parecer que é, né? Porque é aquela coisa, não, é só ligar a câmera aí, você tem 3 telefones pendurados. Não. Eu falo bem. São câmeras profissionais, tem uma produção ali fazendo o corte. Quando eu falo, vem para minha câmera. Quando ela fala, vai para a câmera dela. Quando a gente está falando junto, vai para essa câmera. Então, isso é só um pedaço daquilo que vocês conseguem perceber. Exato. Então, a gente tem desde o problema de uma tomada que a gente precisava numa parede, porque a gente precisa de uma iluminação específica e não tem essa tomada. E aí você tem que passar um fio. E aí você tem que pensar que a pessoa que vai entrar não pode escorregar, porque o cara pode puxar todas as câmeras para o chão enquanto a gente está ao vivo. Tudo, né? Pode acontecer como uma emissora de televisão, só que no mundo digital, nas mídias sociais. Voltando um pouquinho, nós começamos 11 de março de 2023. Eu não sabia que era dia 11. Como foi pra você? Eu tava no estúdio, mas eu tava nos bastidores. Você entrevistou... Foi o episódio com o Luiz da Estrelas Animais. Isso. Também um amigão meu, tô tentando trazer ele de volta pra cá. Talvez, dependendo de quando a gente colocar esse episódio, ele até já veio de novo. Então. Como foi pra você entrar no estúdio? Porque não era aqui, era um outro estúdio. A primeira vez, de repente, pega o microfone e bate papo com seu amigo. Qual foi a sua sensação? A minha sensação foi o seguinte, eu sou um cara que... Eu sou muito metódico. Então... Eu tô conversando com você aqui, mas eu não escuto. Tanto é que isso é verdade. Sim. Todas as vezes que a gente faz o episódio, a gente não sabe o que a gente tá falando. A gente não lembra o assunto, nada. Acabou o episódio, você fizer uma pergunta. O que vocês falaram sobre o quê? O que ele respondeu? A gente não sabe. Porque eu tô prestando atenção na câmera, na luz, na internet, no sinal, na produção, no chão, no cara sentando ali, porque tem alguém convidado da plateia que o cara vai bater o pé no tripé da câmera. André, ele é muito, assim, ele é diretor e ele tem aquele olhar clínico geral. Então, assim, ele tá entrevistando, a gente tá aqui batendo papo, descontraído, mas ele não tá focado só aqui, ele tá focado em tudo ao mesmo tempo. Telefone, né? O que vai mandar de mensagem, o que o cara tá falando no chat. Eu tô sempre... Vocês podem reparar. Eu não sei se isso vai... Com o tempo eu vou ficar mais relaxado. Acredito que sim. E saber que tudo vai funcionar mais ou menos como tem que funcionar. Sim. Mas eu fico toda hora vendo onde é que o cara tá com a mão. Às vezes a pessoa fica batendo aqui, eu já fico nervoso, porque passa. Ou você tem um convidado que, né, gesticula muito, bate aqui. Ou, por exemplo, às vezes a Cíntia esquece, bate o copo quando ela toma. Aí eu já olho pra ela como é uma quem coisa diz. que eu não tinha reparado. Isso aqui. Você vai ver depois isso aqui e você vai ver o que esse barulho faz de diferença. Você pode até colocar assim, ó. Esse som tá vindo direto, porque tá na mesa, vem tudo metal, tá vindo pro microfone. Ele amplia. Se eu passar a unha aqui, vocês estão ouvindo aí. Né? Você já percebeu isso no primeiro episódio? Aqui, tá ouvindo. Sim, porque eu sempre fui um apaixonado por áudio, por vídeo, por imagem. Sempre fui. Já gostava de edição, tudo isso, né? Eu gosto de edição. Tem muitos episódios, não muitos, mas aqueles que foram gravados... A grande maioria deles, quem editou fui eu. É uma curiosidade que o pessoal não sabe. Pois é, não porque não tem quem faça isso. É porque é a minha paixão. Ele é um apaixonado em edição, minha galera. E assim, na cabeça dele, ninguém foi melhor que ele. Não. É porque ele é criterioso. Não é isso. Tem gente que vai fazer 1000 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor. Mas é um negócio que eu gosto. Então, enquanto eu tô falando aqui, se eu sei que é gravado e eu sei que eu vou editar, você já tá pode reparar. Cortes.
eu vou lá e falo, ó, vocês estão vendo a foto aí, tá, não sei o quê. Por quê? Porque eu faço edição e eu sei que horas eu vou colocar a foto, que momento eu vou pôr. Então eu falo do assunto e falo, ó, vocês estão vendo agora as imagens aí, olha que legal aí. Então eu já sei qual é a imagem que vai entrar, eu já sei que nesse ponto eu vou colocar a imagem. É demais, né? O que vai passar na tela. E então, tem a eu gosto de adrenalina fazer. também, né? Sim, do momento. Sim. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo ligado aí nessa cabeça. Tem muita coisa que acontece. Por exemplo, um caso que sempre me preocupa muito: chuva forte. Uhum. Chuva forte é sinônimo de falta de energia ou falta de internet. Lembrando que estamos em São Paulo, então a qualquer momento chove. Nesse momento está garoando. Sim. O convidado vai chegar aqui, eu fico olhando para o céu para saber se vai chover forte ou chover fraco. Por quê? É claro que no futuro esse negócio começou a funcionar por ele próprio e tudo mais. Eu já conversei até com a produção. Vamos colocar vamos contratar 2 planos de internet para a gente só mudar o cabo, se a internet cair, a gente muda o cabo e vem pelo outro plano. Normalmente 2 operadoras não vai perder a internet. Vamos ter um gerador pré-contratado para caso acabe a energia, você plugar. Ao vivo, né? Ao vivo e a gente e tudo grava mais. muito ao vivo. Então, essas coisas que estão por trás, que são completamente diferentes de você ligar o teu celular e filmar a qualquer momento, é que me preocupam. Porque tá além do nosso controle. E quando foge do nosso controle, de você falar, bom, se acabar a energia aqui agora, não tem o que fazer. Não tem. Sinto muito e... Acabou e acabou. Exatamente. Né? Então, eu já tenho pensado, a gente, como tem 2, por exemplo, 2 relógios de luz, porque são 2 casas aqui onde a gente está, então eu já conversei com o Rafael, eletricista, de falar, ó, você vai trazer para mim um chicote do outro imóvel. O Rafa se acabar é muito parceiro a energia, aqui, ele mãos presta à obra, manutenção né? pra gente. Então, eu já falei, você vai trazer um chicote do outro imóvel e a gente vai fazer um cabeamento aqui para... acabou a energia. Pluga esse chicote do outro imóvel, porque, vamos lá, se acabar na rua, acabou na rua, os 2 imóveis estão sem luz. Mas e se o problema é só nessa Em um lado só residência, da casa? né? Nesse pedaço. Então, a gente consegue ainda salvar alguma coisa se for esse motivo. Claro que a gente não pode pensar em tudo e vai ter muita coisa que vai acontecer e como aconteceu, né? Caiu a internet lá, ó, peraí, pessoal, volta, a gente fala Conseguimos voltar a fala tempo. pelo telefone com as pessoas, manda lá no chat e se vira. Mas é engraçado porque enquanto eu tô na minha cabeça, se vocês conseguissem se Vocês estão vendo como ele é, minha gente? Se conseguisse passar numa tela tudo que eu tô pensando, Dava chute no PC. a tela tava só falando luz, o copo tá vazio, o convidado tá sem água. Bom, eu vou ter que pegar água, eu tenho que esperar ele. Quando a câmera estiver falando, eu vou fazer um sinal para a produção, para aquela câmera que tá falando com ela, para eu poder levantar, pegar água ou pedir água para alguém sem ninguém ver, para não ficar tão feio. Então, ele não para, é uma cabeça, é uma mente acelerada, assim, ele pensa em detalhes que muitas vezes quem tá no ambiente nem parou pra pensar, e ele tá aqui, ali, o tempo inteiro, é o diretor, sabe, da nossa emissora de milhões. Essa aqui, pega e fica aqui assim, ó. Eu vou pra Nárnia, volto. Trocando ideia com aqui do meu ladinho, trocando ideia com o convidado e... Tá tudo certo, pode estar caindo o mundo, pode estar pegando fogo aqui atrás, só se alguém avisar. Eu foco, faço perguntas, me divirto. Avisar. Além de tudo, isso aqui é uma diversão. Apesar de todo o conteúdo sério, é uma diversão pra gente, pra ser leve. Por exemplo, uma coisa que eu pensei e coloquei, porque eu falei, pô, isso aqui, a gente tem muito cabo, a gente tem muito equipamento eletrônico ligado, iluminação, muita coisa que pode ter um curto-circuito. Às vezes pode dar um raio aí e pegar e entrar pela energia e acabou. Precisamos de extintores no ambiente. Então tem extintor para você precisar. Qual extintor tem que colocar para fogo? Os tipos de produtos que tem no ambiente. Então, quer dizer, essas placas que vocês estão vendo são placas anti-chama, anti-fumaça, né? Para segurar o ruído, né? Para ter um ambiente mais confortável para vocês não ouvirem eco aí. São placas que custam caro, mas elas estão aqui por um motivo. Ela não é aquela placa, por exemplo, que você vai pôr o isqueiro e ela vai torrar. Ela não pega fogo, ela não solta fumaça e ainda retém
É anti-chama. Anti-chama e chique norte antifumaça. esse trem. Anti-chama e antifumaça. Que é a São própria, detalhes. que é a própria para estúdio. Tem que ser essa. Para ambiente Não fechado. sabia, hein? Pra balada, né? Às vezes é um ambiente. Aquele caso lá do sul, lá do Boate Rio Grande do Kiss. Sul, Boate Kiss. Ela tinha um equipamento que. Inadequado. Pegou fogo rápido, por quê? Porque ela propagava fogo, porque é a base de petróleo. Virou um forno, né? Virou um forno e rápido. Então, não, pô, mas não vai acontecer. É tudo novo, reformado. Não tem essa. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Então eu fico toda hora vendo se a lâmpada não tá saindo fumaça, eu vejo se a tomada Gente, tá funcionando ele não para. certo. Preocupa. É o diretor. Preocupa. Eu tô com pessoas aqui dentro desse ambiente que, querendo ou não, é nossa responsabilidade. Né? Sim. Para vocês terem uma ideia, atrás dessa câmera aqui, 2 metros para trás, é a porta de saída. Eu sempre fico pensando, se eu tiver que fugir aqui com um convidado por algum motivo, fogo, curto-circuito, água do teto, qualquer coisa, eu sempre deixo a passagem livre o máximo que eu posso. Isso ninguém nem pensa que eu pensei. Gente, já estão tendo uma aula para quem quer ter um podcast, o que precisa ter Não, no mas estúdio. isso é o É o que ele seguinte, pensa, e é verdade, são detalhes mas isso importantes. é você estar acostumado a tomar tanto na cabeça com os negócios que você faz. Sim. Então, você pensa o seguinte, pô, se entrar uma criança aqui, por exemplo, o que pode acontecer? Fio no chão. Fio no chão, se machucar, Tripé de câmera. tomar um choque. Então, põe as poltronas para o pessoal sentar naquele lugar que está seguro de não acontecer nada. Ainda assim, a gente tem a geral, que é essa aqui, que a pessoa pode chutar. E a câmera pode vibrar, sair do eixo dela. Aí corta para aquela para consertar essa aqui. Aí sai a produção, esconde, passa por debaixo dessa câmera aqui para poder fazer tudo acontecer. Né? São profissionais de milhões, assim, que sabem o que estão fazendo, nos deixam confortáveis escolher até o tomzinho ali da câmera. Sim, até esse detalhe, o seu André olha, tá, minha gente? Não, mas eu acho que isso, ó, a gente... Ele é o terror da produção. Eu acho que agora a gente... acho que esse vai ser eu acho que vai ser o primeiro episódio que a gente conseguiu acertar as 3 imagens com a mesma coloração, com Vocês o mesmo estão vendo? contraste. É isso aí. Porque a gente fica buscando a melhor qualidade. Claro, eu não vou colocar uma câmera de 150 mil reais aqui para fazer uma filmagem. Não, é um podcast. A gente está fazendo a coisa acontecer dentro da capacidade da melhor forma possível. Mas eu vou ser chato, sim, da gente poder... Pô, o contraste não tá legal. Olha, por exemplo, tá me incomodando aqui a sombra que tem aqui embaixo. A gente colocou isso aqui para decorar, para colocar algumas coisas. Prateleira. Eu já acho que tá um ambiente pesado. Eu já acho que tem que ir mais pro lado aqui. Mas aí quando a gente vai tirar essa prateleira, tem os furos da prateleira, então Deixa vai ter que tampar. assim. Não, mas são... Esse ambiente... Gente, ele pensa em coisas que a gente não pensa, eu juro. Esse ambiente, a gente quer colocar várias cortinas para poder mudar o Mudar o cenário, cenário. fazer algumas coisas mais bacanas. Quando for um tema mais alegre, a gente colocar um cenário mais alegre. Então, isso tudo é para levar para vocês alguma coisa que vocês vão falar, pô, que legal, toda hora tem um negócio diferente. Hoje mesmo, esse bate-papo aqui é um bate-papo diferente, que a gente tá fazendo hora enquanto o convidado não chega. Tá vindo de São Carlos. E a gente não tinha contado ainda a história do Podcast, e acho que é importante o nosso público saber de onde ele surgiu, como foi. Por exemplo, o nome. Exato, o nome é um negócio verdade. legal. Porque é o seguinte, eu sou um cara, a gente até brinca com essa frase que a gente inventou, não sei nem como. Ela falou, como é que é? Tem um doido que fala... Tem o doido que tem a ideia e o doido que topa fazer. Então... Quando a gente se complementa. Quando o doido trouxe a ideia, o doido topou fazer. Então eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí eu coloquei, né? A gente tá aqui na Vila Nova Conceição, eu falei, bom, vou colocar aqui então estúdio de locação próximo à Vila Nova Conceição. Que eu falei, a região é muito boa porque tá perto do aeroporto, tá perto da 23 de maio, tá perto da Indianópolis e tudo mais. Então, você tem aí Lembrando que isso aí, gente, foi no final de dia, a gente pensando, e o podcast, não sei o quê, e a gente se pilhando, um pilhando o outro. Aí ele falou, peraí, vamos ver aqui onde tem o estúdio. Isso. Foi assim Só que por favor, começou. não bate na mesa, dona Cíntia. Você viu, desculpa. Perdona-me. Foi assim que começou. Ele sentou, eu falei, gente, ele é doido mesmo. Deixa eu Vamos falar um ver negócio. até onde ele é... Deixa eu falar um negócio, só pra cortar rapidinho. Quando você bate na mesa, vai direto no tímpano. ouvido
Da produção. Da produção. Perdão. É a mesma coisa que você dá, é a mesma coisa que você tá dando um cascudo na cabeça da produção. Ai, que dó. Não foi essa a intenção. Vamos fazer o seguinte. É que eu empolgo. Hein, Empolgo, aí eu Regis, começo a fazer vamos colocar a Cintia aí pra ouvir, eu vou dar umas baixas pra assim. Você entender vê como é que é. Oh, ele é maldoso. Foi Brincadeira. assim, no final do dia, ele, vamos ver onde tem um estúdio aqui perto. Aí eu falei, gente, ele é doido mesmo. Aí sentamos, mas nós dois parecíamos duas crianças. Época de Natal. Era uma quarta-feira, final do dia, e na quinta-feira chega a minha irmã aqui, que é mais doida que eu 10 vezes, e tudo que a gente fala de diferente, ela fala, faz! Um beijo, Maite. Um beijo pra você. Eu falei, vamos ali que eu quero dar uma passada ali no lugar e ver um estúdio que tem pra locação de podcast. E era bem pertinho, né? Você vai fazer podcast 5 quadras daqui. Descer ali, atravessar Santo Amaro, já tava do outro lado. Cheguei lá, comecei a visitar o podcast, achei muito legal o estúdio, são vários estúdios e tal, mas o que a gente usava era um específico. E aí eu expliquei pro cara que a gente tinha uma rede de pet shops e tudo mais, e a gente queria fazer do mercado pet, porque a gente tem bastante tempo de mercado e tudo mais, e que a gente queria passar informação de qualidade como a gente tem feito para vocês. Vocês veem que nesse ponto aí a ideia já estava bem evoluída, tá? Porque assim... a gente já tinha conversado bastante. Eu já tinha falado bastante na cabeça dele, falou, sabe, nem enche o saco, vamos fazer esse trem. Aí o cara virou e falou assim, o Fábio. Um beijo, Fábio. Um beijo, Fábio. 3 telas. Virou e falou assim, ô André, você já tem nome? Eu falei, nome do quê? Do podcast? Não, não tenho. Ele falou, meu, põe Podpet. Eu falei, pô, Podpet? Legal. Porque podcast, então Podpet, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, colocar também Petcast, que aí fica o pod do podcast e o Petcast do podcast. Então, juntei as palavras, falei, beleza. Foi um papo assim, tá? Um papo descontraído. Bateu esse nome aí, ok. Eu falei, pô, legal. Saí de lá. Já alucinado com a ideia. Parei no semáforo. Essa você não sabe, parei no semáforo. Tava de carro, eu não ando de carro, gosto de andar de moto por conta do trânsito, tava parado no carro, esperando lá o farol abrir aqui, que pra vir de lá pra cá é bastante trânsito, é bastante travado. Google, abrir conta, YouTube, já batizei. Falei, o canal já tá aberto. Ele é assim. O canal já tá Ele aberto. é assim. Eu acho o seguinte, se você ficar pensando demais, Não faz. você não faz. Né? Eu, por exemplo, se eu ficar pensando demais, acabou. Esse negócio vai muito longe, porque aí eu vou querer fazer perfeito e aí não vai dar certo. Quando ele contou pra mim, eu fui lá no estúdio, eu fiquei, parecia que eu que tinha ido. Isso é muito legal de nós dois também. Quando a gente conversa alguma coisa, eu vi, eu fiz... Vamos fazer, vamos. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente vibra junto com o mesmo propósito. Eu poderia pensar, poxa, eu queria ir junto, né? Por que ele não me chamou? Nada, eu pensei, você foi? Você gostou? Nossa, então vamos fazer. Isso é muito legal. Começou assim, a sensação de estar lá a primeira vez, eu fiquei assim, eu parecia criança na Disney. E aí a gente vai pra pergunta que você fez, que foi, como foi a sua primeira vez? Sim. Aí eu falei, bom, tudo bem. Primeira gravação com Estrelas Animais, Luiz. Vamos fazer, com quem eu vou fazer? Falei, pô, entrevistar alguém? Eu não sei. Como é entrevistar? Eu sou bom de conversa. Eu vou sentar numa mesa de restaurante com você e vou falar 10 horas sem parar. E eu também. Mas, eu falei, pô, tem uma câmera ali no meio. Eu não sei falar pra câmera, não sei como é que é e tudo mais. Será que a gente olha no olho do convidado, olha pra câmera, Exato, olha pra vocês? exato, e exato. quantas câmeras? Né? Exato. É um monte de coisa que a gente pensa. A iluminação. Exato. Aí eu peguei, falei, pô, eu preciso chamar uma pessoa que eu conheço, que eu tenho amizade, porque se eu falhar, a pessoa não vai ficar... Tá tudo em casa. A pessoa não vai ficar chateada comigo. Aí pensa, falei, já sei. Vou ligar pro Luiz da Estrelas Animais, que é um cara que tá muito acostumado com estúdio, com gravação. Ele tem agência de... ele faz locação, até o nome da empresa, Estrelas Animais, ele faz locação de animais para filmagens, filmes de longa-metragem, Muitas comerciais. entrevistas, ele já deu reportagens na emissora. O cachorro, aquele Beagle que aparece no comercial da NET, que é o Pipoca, é dele. Tem o Daycare. Tem o Creche. da Vector, que é outro cachorro. Enfim, a grande maioria dos filmes que você vê na TV, tanto comercial como longa-metragem brasileiros, nacionais, provavelmente são cães da agência Windy, que é a agência dele. E fora que, além de toda essa bagagem, ele é muito gente boa, né? Ele é sensacional.
Aí eu cheguei e falei, Luiz, eu preciso de uma ajuda tua. O que foi? Eu tô pensando em fazer um podcast. Pô, que legal. Eu falei, então, é exatamente isso. Você vai ser o primeiro convidado. Legal até onde, Ele né? falou, não, André, você não pode já fazer de cara, porque você tem que pegar o jeito da coisa. Faz um piloto. Faz um gravado. Aí eu falei, o que é piloto? Ele falou, você vai gravar, igual nós estamos fazendo aqui, e a gente vai bater um papo. E aí você, com esse piloto, você vai se ver, você vai ver onde você errou, você vai ver o que você fez. O ângulo. E aí, quando você for fazer o primeiro episódio, e pode ser eu, ele mesmo falou, a gente grava 2, aí você vai fazer o episódio definitivo. Mas o piloto é para você saber como é que você se mostra na câmera, para você... Ele me deu várias dicas. Eu sou muito grato pelo Luiz, um abraço, Luiz. Me ajudou Beijo, muito. querido, E foi maravilhoso. e foi quem, assim, de fato, deu um empurrão. A Cíntia fez a ideia, mas o Luiz que me deu um empurrão de falar, bicho, tem que sair falando. E eu falei, pô, mas eu me preocupo em falar alguma coisa que eu possa ofender alguém do lado de lá, né? É que o André, ele pensa em vários detalhes ao mesmo tempo, Sim. desde antes de começar. Exato. Então isso meio que trava um pouco no sentido de até onde eu posso ir. Exato. E pensando nos detalhes de tudo, de som, iluminação, a sequência do que o convidado tá falando, que assim, a gente precisa ser rápido para entrevistar, mas respeitando o tempo do convidado ao mesmo tempo, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Se eu ficar aqui quieto 3 segundos, fica muito chato. Fica. Então você tem que mandar uma pergunta e quando ele tá respondendo, você já tem que estar pensando na outra. Exato. E às vezes ele manda uma pergunta no meio da resposta dele pra você. E você tava pensando na pergunta. Aí você tem que parar. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu dou os parabéns pra quem é comunicador e pra quem faz entrevistas. Hoje eu entendo... É um desafio? Não é simples, não. Ligou a câmera e faz. Não Exato. é bem assim, não. E você não sabe a ação de quem tá sentado do outro lado da mesa, quando você não conhece. E a nossa ideia é trazer... Sim, a gente traz muitas pessoas que a gente conhece, mas também traz muitas pessoas que a gente Que é não a conhece. primeira vez que a gente vê. E a gente não sabe. E tá ao vivo. Tá ao vivo. Se o cara soltar um palavrão no meio, e a gente não quer que fale palavrão, porque eu quero que seja um programa para também as crianças assistirem, para você estar lá com a tua família comendo uma macarronada e falar, liga aí, vamos assistir, vamos dar risada, que esses dois aí são doidos. Né? O podcast aqui, para mim, é completamente diferente do meu mundo. O meu mundo eu tenho... Não é que eu tenho, mas eu sou sério, eu sou reservado, eu não converso com as pessoas do jeito que eu converso aqui, né? Eu até brinco, eu falo, eu conheço a dona Lília e o seu André diferente, que poucas pessoas conhecem eles assim, dessa forma que a gente consegue ultrapassar essa barreira de seriedade do dia a dia. É diferente da parte de trabalho deles. O podcast é para descontrair mesmo e fazer acessar esse André, que ele se diverte também, que ele dá risada também, que ele é muito engraçado, minha gente. Ele faz imitação. Vocês precisavam ver os bastidores. Ó, vou dar um uma exemplo, bagaceira. eu vou dar um exemplo claro do que está acontecendo nesse momento. Tá uma chuva forte. Eu tô pensando em várias coisas enquanto eu tô conversando com ela. Primeiro, vazar o som da chuva que tá muito forte no microfone. Não sei se tá vazando. Vou só ver depois do episódio. Espero que não, né, minha gente? Não, eu acho que não, mas eu fico pensando nisso. Pô, porque tá aumentando, tá um barulho de chuva forte aqui. Segundo, a porta tá destravada. Com essa chuva forte, se bater um vento, a porta vai abrir. E vai chover dentro do estúdio, porque é uma porta de vidro. Ao mesmo tempo, eu tô pensando o seguinte, se abrir, como é que vai fazer? Porque eu não posso falar pra produção, levanta aí, hoje nós estamos... Eu, a Cíntia e mais um só, o Regis. Então, ele tá lá comandando as câmeras. Ele não pode levantar para ir ali, porque ele também vai passar na frente das câmeras. Então, tem que ser rápido o suficiente para quando acontecer, eu levantar quando ela estiver falando, para ir lá fechar e voltar. Terceira coisa. Se chover, forte do jeito que tá chovendo, e abrir a porta, pode entrar água e molhar o carpete. E aí, o ambiente vai ficar com cheiro de mofo. Quando a gente trouxer o próximo convidado, vai ficar aquele cheiro de cachorro molhado, que eu tenho pavor. O seu André tem toque também, viu, minha galera? Sim, eu gosto das coisas em ordem, eu gosto das coisas limpas, eu gosto uma do figura. cheiroso, né?
né? Ou É pelo bom a menos sem gente cheiro. É Pelo menos bom sem a gente cheiro. abrir pro pessoal, porque parece fácil, mas na verdade a gente faz com que fique fácil. Mas Exato, não é, exato. hora nenhuma. Por exemplo, aqui a gente tem 2 aparelhos de ar-condicionado. Para mim, isso é um alívio. Porque eu sei que a gente não vai ficar nunca na mão tendo 2 aparelhos de ar-condicionado. Mas é que, coincidentemente, essa sala, que era dividida em 2, Ampliou e ficou. a gente quebrou a parede aqui para fazer um estúdio maior. E cada sala que tinha um ar-condicionado, agora tá todas no mesmo ambiente. Aí o ar fica E aí, no 12. e aí eu fico super tranquilo, que eu falo, bom, calor o convidado não vai passar. Eu já passei calor no estúdio que a gente fazia Lá, a suava, locação. né? Dava uma suada. Aí você começa a falar, bom, a minha pele já deve estar brilhando uma hora dessa. Olha o que ele pensa, minha gente. Vai estourar na câmera. Porque aí a iluminação, é muito doido isso, né? Porque aí a iluminação que tá aqui, um holofote forte, com você com a testa já suada, começa a brilhar e isso atrapalha a imagem para vocês aqui. Então, E passa uma sensação de cansado também, Exato. né? De cansaço, né? então agora que a são chuva, muitos por exemplo, detalhes. começou a diminuir, eu já começo a ficar mais calmo. Fiquem na paz. Eu já vejo que a porta não abriu, e aí as coisas começam a melhorar. Gente, é demais. Eu automaticamente começo a ficar mais relaxado. Então, não é questão de ter... Sim, são manias? São. Mas é porque aí é um desejo meu, né? É o que eu mais quero. Que vocês, quando estiverem assistindo, falar, puxa, que legal. É tudo perfeito. Começo, meio, fim. São e não- pensados detalhes, né? não acontece perrengue. Isso não te deixa desfocar no sentido de, peraí, eu tô prestando atenção no que o convidado tá falando, eu tô pensando aqui nos todos os detalhes. Isso dificulta um pouco pra você, não é? Quando eu tiver com a cara assim, fechada, Você tá- é que eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Não é que eu tô bravo. É que eu tenho o costume de, quando eu começo a pensar muito nas coisas, eu começo a focar demais, Ele franze começo a a testa, franzir deu a ruim. testa. Então, quando eu tiver franzindo a testa, sim, às vezes é porque eu tô bravo mesmo. Mas a grande maioria é porque eu tô não é. pensando nas coisas. Por exemplo, detalhes, agora, ó, eu tô conversando horário. com você e agora vai vir a mensagem do nosso amigo. Ó, vamos ver. Por exemplo, a gente tá aqui com tudo. Vou dar um exemplo claro do que eu me preocupo. A gente tá fazendo uma gravação aqui que é totalmente sem compromisso. Aleatório. Mas nós montamos todos os equipamentos, é muita coisa para tudo isso funcionar. E eu acabei de chegar uma mensagem Do convidado? do Ronaldo, que é quem vai vir junto, para falar. Ah, Eu vou ouvir então. aqui. Ô André, aqui é o Ronaldo que tá falando. Eu tô com o Fábio Kiel aqui, nós estamos há uns 15 minutos que você mais ou menos. Oba! Meio ruim, mas O convidado tá chegando. A gente gosta assim. Por exemplo, ó, eu tô falando com quem tá avisando que chegou o convidado. Vou responder Vamos aqui. finalizando, Vou então? responder. Não, vamos continuar. Então, tudo que... A gente tá aqui há, o quê? 40 minutos falando? Né? Tem ali o contador, a gente tá mais ou menos vendo isso. Você Quando você imaginou? recebe uma mensagem, você fala, pô, será que o convidado não vai chegar? Será que o convidado vai chegar? O que vai acontecer? Isso tudo é o que a gente sente diariamente. Como é ao vivo, e se não chegar? A gente vai ter que se virar nos 30. Vai ter o dia que a gente vai ter que sentar aqui e começar a trocar ideia É e isso. falar sobre o assunto. Pode entrar, pode entrar. É assim que... É assim, você imaginou que a gente ia gostar desse trem, desse tanto, ia Não, dar certo não, assim? não. A gente fica emocionado, a gente fica eletrizado. A gente tem uma adrenalina antes do podcast e pós-podcast, que é como ele falou, a gente não lembra o que a gente falou, a gente quer logo assistir quando a gente chega em casa e a gente demora a dormir. Porque a gente fica naquela Sim, expectativa fica empolgado, alta. fica empolgado. Sexta-feira a gente tá destruído. É verdade, é verdade. A gente Verdade. trabalha, mas assim, com o farol baixo, porque a gente já vem bem cansado de sexta-feira, porque é uma adrenalina ao vivo, Pra né? mim, É uma delícia. Pra mim é o seguinte, é a mesma coisa que eu correr uma maratona, porque como eu tô pensando em muita coisa, você fica tenso. Fica. No outro dia, na sexta-feira, de manhã, eu acordo, É onde relaxa, né? parece que eu fiquei a noite inteira na balada dançando que nem um louco. A gente vem moído, é muito louco essa sensação. Porque eu tô pensando no que vocês estão assistindo. Então, quando às vezes alguém me manda uma mensagem, eu tenho vários amigos, meu irmão, a própria Lília, minha esposa, e várias pessoas que estão lá nos ajudando. Às vezes eu tô aqui conversando com o cliente
com o cliente. Eu tô com mania de falar cliente por conta do Com negócio. convidado. Quando eu tô conversando com o convidado, aí eu dou uma olhada sem compromisso pro telefone, aí aparece uma mensagem aqui, ó. Você tá com cara de bravo. A Lilian me falando. Denúncia já. Aí eu fico, Dá os toques, né? aí eu fico pensando em não fazer cara de bravo. Aí, às vezes, alguém fala, ó, você tá falando demais, deixa o funcionário, ou deixa o funcionário, deixa o... Convidado. Nós estamos fazendo isso no meio da tarde, então eu ainda tô Mudou programado... a chavinha. Tô programado como diretor da empresa. Aqui estamos de noite já pra turminha. É isso aí. Então, até essas informações que chegam, eu começo a... Nossa, tem que ficar com cara de animado. Deixa eu melhorar esse trem. Né? Mas não é por mal, né? Não é por mal, é porque de fato a gente não sabe fazer e é muito verdadeiro. E eu adoro quando é assim. Quando eu assisto, eu falo, pô, foi muito divertido. A gente por se exemplo, diverte o episódio da... Eu acho que foi o mais divertido até hoje, o episódio da Márcia Margar. Da Pet Lambe, que a gente provou Então, petisco. foi muita brincadeira. Deixa eu A ver gente se divertiu muito, minha gente. A gente sempre se diverte. Então, isso é o importante de fazer o podcast estando ao vivo ou gravado. A gente tem toda essa expectativa aí de uma semana. Quando termina a gente já tá trabalhando o outro convidado da próxima semana. E é sempre essa adrenalina do antes, do durante e do depois. Sim. Já teve alguma situação que você não sabia o que fazer, por exemplo, não tinha aquele gatilhozinho de fazer a pergunta, ou e agora, o que eu vou perguntar para esse convidado? Você teve alguma situação assim ou não? Eu tive uma vez uma situação que eu fiz uma pergunta, achando que ia vir uma resposta de milhões, de 10 minutos, para render, porque eu percebi que o convidado estava acabando o assunto dele e tinha pouquíssimo tempo de episódio. E eu meti uma pergunta lá, que eu falei, bom, essa pergunta vai demorar 5, 10 minutos para ser respondida. Porque a pergunta era baseada numa viagem que a pessoa ia fazer. E aí eu cheguei e falei, bom, você então tem isso aqui e tal, você prepara, faz o planejamento e tal, não sei o quê. A pessoa simplesmente chegou e respondeu assim, falou, não, eu levanto e vou embora. Acabou, deu no meio. Em 7 segundos ela respondeu um negócio que eu tava esperando uma resposta de 10 minutos. E eu não Aí tinha, a próxima, e aí eu né? não tinha mais o que perguntar. Aí eu já rapidamente, pá, no Taca braço, pra mim. braço da Cíntia. E aí, Cíntia, tem alguma pergunta? Sempre eu tenho. Então, por isso que às vezes eu falo mais e ela fica... Porque eu sempre deixo pra ela, pra ter dinamismo, as perguntas com ela represada. Porque às vezes o assunto acaba... Ou é algum assunto técnico que eu entendo um pouco mais também sobre o assunto. Porque o convidado, às vezes, vai acabando o repertório do que o cara tá falando. É. E você tem ainda mais 40 minutos, mais 1 hora. Lembrando que é uma linha do tempo, né, pra entrevistar. Exato. Você não pode nem começar do final, nem do meio, Exato. e equilibrar aquele começo. Então, às vezes a pessoa tá no auge, ali Começo, vai meio caindo. fim. Começo, meio fim. Se vê que o convidado deu uma caída, a gente tem que levantar. É. Por isso, o que é bom, nós somos diferentes, né? Eu tenho um jeito de ser, o André é um outro jeito. E tem hora que é descontraído e vem a minha risada, e sim, a minha risada ela é natural. No dia a dia eu sou assim também. Essa risada de... É a risada de milhões. Essa risada de milhões, característica. Ó, parece uma arara rindo. É verdade. Eu vou fazer uma montagem qualquer dia. Olha lá. Ô, gente, minhas risadas fazem o Um povo papagaio, rir. né? Na verdade, um papagaio. O povo ri, entra na minha, Todo vamos mundo embora. gosta. Eu vou fazer, eu prometo pra vocês, eu vou fazer uma montagem Eu gosto. com um papagaio rindo Sou André Bagaceira igual eu. na cabeça da Cíntia. Gente, eu adoro. E o povo ri, mesmo que não queira rir, o povo ri da minha risada. Então é isso aí, o povo entra na minha. A Cíntia é muito divertida. Proposital, entendeu? A vida precisa ser leve, não é? Sim, A gente muitas vezes fala sim, de assuntos sim, sérios sim. e tal, mas não precisa ser sério o tempo inteiro, senão pode ficar chato. E nem assim, risada o tempo inteiro. Mas assim, tem que ter um contraponto. E é por isso que nós estamos aqui, meu amigo. Exato. Eu acho que a gente vai ter que... Os nossos convidados Falar outra já vez, né? nossos convidados já chegaram, então... Vamos marcar outra vez pra nós vir? Vamos rapidinho, puxa um aí pra a gente não ter... Porque a gente prometeu que ia fazer isso, então puxa só um assunto. E a gente termina com esse assuntinho que você vai falar. O nosso bate-bola, eu coloquei alguns temas aqui polêmicos. Tá faltando um aí. E que eu posso passar pra outro, porque dependendo do que você colocou, eu não vou conversar, né? Então aí a gente É o bate-bola de milhões. vai fazer um desse, e aí o nosso convidado já chegou, e a gente vai gravar o nosso episódio. Sim! De Ó, uma escolhe forma. aí, seu André. Vai com tudo. Vou escolher esse aqui. Ihu! Eu que abro? Vai com Deus.
Eita, é polêmico vou ou não? Eu vou queimar um... Nossa, justo aquele que eu não queria falar. Quer eu que vou leia? pular, eu vou pular. Não, nem ler. Eu falei pra você que eu não queria falar Ai, eu desse. sou tão boazinha. Então eu vou Em pegar outros o... programas, ninguém deixaria não ler, mas aqui, minha galera, ninguém Não, precisa não, falar não. de coisa polêmica se não quiser. Até porque a gente vai ter que explicar, vai demorar tempo e a gente tá convidado aqui já, que já chegou. Quer que eu leia? Não. Minha letra tá feia, né? Vai que dá um Não, aqui, rabisco. ó, pronto. Aqui, esse era o que eu queria ler. É? Olha que legal. Ah, seu André, o olho até brilhou. Gato ou cachorro? Qual é o que você prefere? Pra mim, indiscutivelmente, cachorro. Xiii! Eu, por exemplo, nunca tive gato. Tá Eu perdendo uma Não oportunidade. tô perdendo nada do porque milênio. eu gosto de cachorro. Bom, Meu negócio é com cachorro. Eu não tenho nada contra gato, mas eu gosto de cachorro. ótimo. Você já não, você já Não, é eu híbrido. amo- Você tem os dois, né? O híbrido foi boa. Eu gosto muito dos dois, porque eu fui criada com gato e cachorro junto. Então, pra mim, quando ele fala, você é do gato, você é do gato, porque ele gosta de me alfinetar. Ele É o pudim, danado. o pudim. Mas, na verdade, Filho de não, quem? eu gosto muito dos dois. Filho de quem? Filho da mãe? Filho da mãe. Ah, ainda bem. É. Eu gosto muito dos dois, tanto gato quanto cachorro, eu acho que tem que ser criado junto. E eu tenho também, atualmente, eu crio junto e eu amo. Eu amo os cães e amo os gatos. Então, assim, eu não sou nenhuma nem outra. Eu sou dessa galera toda aí. Eu sou da bicharada, eu sou quase um zoológico, seu André. Então pronto, então vamos parar com essa palhaçada Vamos aqui. embora? Né? Vamos Porque fazer o outro convidado dia? já tá ali, Um já repeteco? tá quase levantando pra ir embora. Eu queria falar mais coisa, mas já que o senhor já cortou o trem, que agora a gente Não, tem não que cortei. gravar. Agora é em respeito ao convidado. Chegou aqui de São Carlos pra falar com a gente agora vai ficar batendo papo aqui, Convidado de milhões. enchendo linguiça. Jamais. A gente contou um pouquinho da história do nosso podcast, mas a gente vai voltar aqui uns outros dias pra falar de esses temas aqui que acho que é bacana, porque sempre você tem uma opinião diferente da minha. Ótimo. Bora? Que continue assim. O dia que a gente parar, o dia que a gente começar a pensar junto, a gente precisa parar esse Não negócio. vai pensar nunca, fi. Então pronto. 10 anos de Então diferença. pronto. Então é exatamente isso. O É dia um que a velho gente, rabugento e a pentelha aqui. o que- dia que a gente começar a pensar igual, esse Deu ruim. negócio tem que parar. É certo. Não vai acontecer isso nunca, seu André. Tomara Deus. Pessoal, muito obrigado. Cíntia, despeça-se da tua audiência aí, do pessoal. Deixa eu pegar meu joinha. Aquela câmera, não sei se você tá acostumada com isso. Aquela câmera ali que você vai falar. Vem em mim. Minha galera, vocês conheceram um pouquinho aqui da nossa história do Podcast, como começou, eu comentando da ideia de ter um podcast, convencendo o seu André a vir para as mídias sociais. Ele foi um pouco resistente e tal, mas ele topou. E nós estamos muito felizes realizando esse sonho, vivenciando esse sonho, fazendo acontecer. E agora em nossos estúdios de milhões, com equipe, com câmera. Gente, a gente tá chique no último. E com cada semana um convidado especial. O nosso elenco... Especial. 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 Nosso elenco Opa! semanalmente. Eu sou português de vez em quando. O Sodano me perturba. Ele fica me zoando, minha gente. É assim no bastidor, tá? um convidado E aí, especial. daqui a pouco. Daqui a pouco. Acaba logo esse negócio. Ele faz imitações, ele imita pessoas. Você não pode imaginar. Dê o nosso joinha, se inscreva no canal, compartilha com o pessoal. Temos aqui muitos episódios bacana. Então, hoje até comentei na gravação dos stories do Instagram. Maratonem o nosso Petcast, que vocês vão aprender muita coisa. Tem aulão aqui. Pessoas grandes do mercado pet. Um beijo pra vocês e até a próxima. Bora, Sandré. Bora. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse episódio aqui. Eu acho que é o que a Cíntia falou. A gente contou um pouquinho da história do Podpet. É só um petisco pra vocês, Isso. tem mais. E a gente vai, conforme a gente vai falando, trazendo convidados e o equipamento estiver ligado, a gente vai usar essas horas pra gente poder bater um papo aqui, falar de várias coisas e quando tiver um problema com algum convidado que não conseguir chegar, ou que o trânsito e der ruim, a gente Estamos coloca por isso para aqui. vocês não ficarem sem nada para assistir, tá bom? Então, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Nós já temos aí alguns seguidores que recorrentemente estão nos assistindo. Então, muito obrigado. A gente está fazendo isso com o maior carinho para vocês, para poder ter programação de qualidade aí para vocês assistirem em casa com Sim. toda a família, né? Então, Exatamente. muito obrigado por terem assistido. Depois, se vocês quiserem, a gente pode sugerir. Manda umas perguntas aí do que vocês querem que a gente fale. Os temas, Aí, né? na próxima vez que a Esse gente ligar as bate-bola câmeras é aqui, importante. né? A gente, Opa. ó, o que vocês querem saber? E a gente fala. É só falar que a É gente isso? fala. Então, 3, 2, 1, tchau! Tchau! E aí? Já tá ligado, vamos tirar